quais lições esse capítulo tem para nós. Porque no livro do profeta Daniel, em seu capítulo 4, narra simplesmente a experiência do rei Nabucodonosor II, que teve um sonho perturbador. Aliás, um pesadelo. Nesse sonho, ele viu uma árvore imensa que chegava até os céus. De repente, essa árvore foi cortada por um santo que vinha do céu. E Daniel, o profeta, interpretou esse sonho, revelando ao rei que temporariamente ele seria destituído de sua posição devido ao seu orgulho e à falta de reconhecimento do domínio do único Deus, o Senhor, o Deus Altíssimo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Após a revelação do profeta, Nabucodonosor viveu como animal durante 7 anos. Depois disso, ele se arrependeu, louvou a Deus e recuperou a sua sanidade e o seu reino, reconhecendo que só há um único Deus sobre todas as nações, sobre todos os povos, o Deus de Israel. Existem momentos em nossa vida que nós precisamos reconhecer quem somos. Primeiramente, nós precisamos entender quem é Deus, essa é a ordem. Primeiro Deus e depois quem somos. Sabe por quê? Porque, segundo Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter um entendimento. E quando nós conhecemos o Senhor, nós entendemos que a nossa condição é uma condição de humilhação por consequência do pecado. Entendeu? Então, o Senhor é o único Deus, é o único que pode me trazer salvação, porque a minha condição é condição de pecador. E através de Jesus, nós somos restaurados. Faltava isso na vida do rei Nabucodonosor. Esse capítulo tem uma mistura santa de conhecimento de quem é Deus e de quem nós somos. A gente precisa entender que Deus deve estar acima de todas as coisas, pois nós somos criaturas suas. Quanto mais você entende quem é Deus, mais você entende quem realmente você é. Vamos ver algumas verdades nesse capítulo que nos vão trazer conhecimento, sabedoria e sanidade. Essa passagem do capítulo 4 está dividida em 2 partes e nós vamos ver a partir de agora. Nabucodonosor conta o seu sonho e na segunda parte, no fim, Daniel interpreta, onde ele passa um período no deserto durante 7 anos. Em seguida, ele se arrepende e reconhece a soberania do Senhor. Esse capítulo é tido por todos os teólogos, em sua maioria, como um testemunho de conversão. Você vai entender agora por quê. Porque Nabucodonosor quis compartilhar com toda a humanidade o que Deus fez por ele. E Deus quis deixar o testemunho dele registrado na palavra santa, na Bíblia. Então, no seu capítulo 4, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz se multiplique. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. No capítulo anterior, o rei tinha ordenado a que as pessoas de todos os povos, nações e línguas adorassem uma estátua de ouro que ele tinha feito em sua homenagem. Então, Nabucodonosor tinha orgulho demais e ele se achava o soberano sobre todos os povos. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, que saiu de perseguidor e passou a ser proclamador da fé. Assim também foi com o rei Nabucodonosor. No verso 3, como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Finalmente, Nabucodonosor entendeu quem é Deus e quem ele era, e por isso ele mudou. Mas como ele vai contar, o processo foi muito doloroso. Você já parou para pensar
porque por determinadas situações, em alguns momentos de sua vida você passa por sofrimento. Geralmente conosco, o Senhor também precisa ensinar alguma coisa. Nós somos geralmente lentos em aprender e duros para aceitar. Em Êxodo 33:6 está escrito o seguinte: mas Deus é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. A nossa lentidão, a nossa dureza de coração não são suficientes para segurar o braço forte de Deus quando Ele quer nos resgatar. Aqui começa oficialmente a história de um rei que precisou passar pelo pasto para entender que Deus é o soberano sobre todas as coisas. E assim o Senhor transformou sua vida. Versos 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Ele admite que estava tranquilo e feliz. O rei não estava se sentindo miserável porque não tinha o Senhor em seu coração. Ele não estava se sentindo culpado, mas ele deveria. Ele é como um homem que atravessou um pântano à noite. Ele está imundo de lama, folhas, insetos e suas roupas estão rasgadas. Mas por que está tudo escuro? Ele não consegue ver sua própria sujeira. A falta de conhecimento de Deus gera em nós a falta de conhecimento próprio. Nós não conseguimos perceber o nosso próprio pecado. Isso mostra que nem toda tranquilidade e felicidade vem do céu. Essa tranquilidade que o rei estava experimentando é mundana, é superficial e ela evapora rápido. Pode ter certeza disso. E aí a gente precisa entender que a condição dos servos de Deus é de humilhação, é de reconhecimento que somos carentes e precisamos da misericórdia de Deus a cada manhã. Quando tudo está bem em nossa vida, isso não é necessariamente um bom sinal. Falta de grandes problemas pode ser um grande problema para nós. Lembre-se, por mais difícil que seja, a tempestade que você está enfrentando pode ser um refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Você sabia que quando você está na tempestade, quem cobre você é a mão, é as asas do Altíssimo Deus. Mas Deus, por seu grande amor, tinha grandes planos para Nabucodonosor, assim como ele tem grandes planos para você. Planos de fazer o bem com que o homem que tanto fez mal. Deus escolhe despertar as pessoas para que voltem para Ele e adorem em espírito e verdade. Muitas vezes nós precisamos ser sacudidos para entender os preceitos do Senhor na nossa vida. Versos 31. Enquanto o rei ainda falava da sua grandeza e sua glória, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e sua morada será com animais selvagens. Você comerá capim com os bois e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos do mundo e dá a quem ele quer. No mesmo instante, a palavra do Senhor se cumpre. O rei escolheu ser orgulhoso e escolheu endurecer seu coração. Então Deus teve que passar ele pela prova. Fez com que o homem mais poderoso do mundo ficasse louco e vivesse como um animal. Assim ele passou a comer capim, deixar as unhas crescer como se fosse uma ave e ficar anos andando de 4 como um gado na Babilônia. Há um pregador do século XVIII, Charles Spurgeon, que certa vez escreveu: eu creio que todo cristão tem 2 escolhas diante de Deus: ser humilde ou ser humilhado. Quem você escolhe hoje? Ser humilde ou ser humilhado? Se nós formos orgulhosos, se nossa condição for de soberbo, nós vamos ser humilhados. Até que reconheçamos que o Senhor Deus é altíssimo e soberano sobre todas as coisas. E aí entenderemos nossa condição de pecador e veremos a sujeira que há em nós. Essa sujeira só pode ser retirada por Cristo Jesus. Você crê nisso?
A fé, ela começa com nossa humilhação diante de Deus. O reconhecimento de nossa condição não é por acaso, que a primeira bem-aventurança que o Senhor pregou foi Mateus 5,3, diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade nos traz o reino dos céus. Isso é notório na nossa vida, no nosso cotidiano. Faça essa escolha nessa manhã. Esse capítulo 4, o profeta Daniel, nos faz entender duas situações que são fundamentais na nossa vida. Quem é Deus e quem nós somos. O profeta Isaías, no capítulo 6, verso 5, disse: ai de mim, estou perdido, pois sou pecador. Lucas 18, no verso 9, diz: meu Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Essa é a minha condição. Essa é a condição de todo ser criado por Deus. Mas quando nós entendemos quem é Deus, a sua soberania sobre todas as coisas, e que Ele veio numa cruz para nos resgatar, nos salvar e nos dar vida em abundância, nós entendemos que a única solução é escolher Jesus. Então, nessa manhã, eu espero que você tenha ouvido, entendido e fazer uma reflexão sobre a condição de Deus e sobre a condição de ser humano pecador que somos. Eu queria aproveitar também a oportunidade para te fazer um convite bem especial. A partir de amanhã, dia 13 de abril, inicia-se a Semana do Calvário em todas as igrejas adventistas do sétimo dia. É um momento bem especial, de grande mesmo, reflexão, comunhão, estudo da palavra de Deus, oração. Então, se você sentir no seu coração, o desejo de conhecer mais sobre as verdades da palavra de Deus, de entender sobre os planos de Deus para a tua vida, para a vida da humanidade, sinta-se convidado. Aqui em Afogados nós temos duas igrejas, uma no São Brás, na rua Capitão Arruda, e uma aqui na Aparício Veras, pertinho da Casa de Saúde. Venha participar conosco e recebam as bênçãos de Deus que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. O programa A Voz da Profecia fica por aqui e desejo a você um sábado repleto de paz. E no próximo sábado estaremos aqui novamente com você, estudando as profecias do profeta Daniel, se Deus nos permitir. Feliz sábado!